Bom, gente, é uma honra estar aqui. Maria Helena, obrigada pelo convite. Abrir esse evento Women Invest. Sim, não imaginava quantas mulheres lindas, esse auditório cheio. Então, muito obrigada. E uma salva de palmas para vocês que estão aqui hoje para ganharem conhecimento. Bom, Maria Helena foi exatamente assim, as duas corridas, né, como todas nós, e a gente não tinha falado sobre o painel, eu só sabia que eu tinha que abrir o evento, e era sobre investimento, eu não ia falar da minha pauta usual, que é networking, e aí ela falou, não, mas eu quero você, e a gente falou, e ela falou, olha, como está a minha rede, e a rede de vocês? E a rede está assim, elas já entenderam que tem um perfil próprio de investimento. E agora? E nesse congresso ela quer mostrar o e agora, o que vem depois. Então, eu sou mulher, eu tenho um perfil próprio de investimento, e aí eu completei para ela com as minhas dificuldades e o que eu venho desenvolvendo durante esse tempo, que é, mais eu sou independente e sou feminina. Porque não é porque eu tenho o meu perfil de investimento e eu invisto que eu deixo de ser feminina e eu deixo de ser independente. Aí você me pergunta, mas como é que você pode dizer que uma mulher que tem o seu perfil de investimento não é independente? Bom, gente, tem pesquisas que falam que as mulheres delegam os seus próprios investimentos para os seus maridos. Você está concordando que é verdade, né? Ela fala, disso ele entende melhor. Por isso que eu fiz a brincadeira ali na hora da pesquisa. Na minha casa, eu vou falar pela minha experiência, eu tenho um perfil de investimento completamente diferente do meu marido. Ele é mais conservador e eu não sou. É diferente esse perfil, que geralmente é um pouquinho ao contrário, como diz a pesquisa, mas cada um tem a sua individualidade. E eu não quero delegar meus investimentos para ele. Tem momentos que a gente analisa uma carteira do outro em porcentagem e ele teve uma rentabilidade melhor, porque ele ficou numa safe zone, ou tem outros momentos que eu tenho rentabilidade melhor. E eu analiso, eu aprendo, eu escuto, mas eu escuto meu marido como eu escuto um assessor. Eu não dou, assim, obviamente, eu escuto alguns conselhos que ele dá, mas o outro, ele está muito focado nos seus interesses pessoais. Não, mas lembrando que seu marido é do mercado financeiro. Ah, não, 20 anos de mercado financeiro and I don't care. Porque eu também estou 12 anos no mercado financeiro e eu construí o meu conhecimento. Então, eu acho que e aqui vocês estão buscando conhecimento também. Então, é importante a gente ressaltar que essa nossa independência é importante. É raro a gente ver o marido que delega para a mulher os seus investimentos, sua decisão de investimento. Não conheço muito esse caso. Eu já tenho no Women Invest, casada com um médico. E ele delega? Ela falou, adoro. Ele falou para eu aprender sobre investimentos porque eu quero cuidar. E daí uma outra coisa, já ouvi também pessoas que o marido fala, vai lá para o Women Invest, aprende, porque é importante isso. Isso então, é muito legal. Eu já vi isso, maridos parceiros, dando esse tipo de incentivando, vai lá, vai naquela palestra e tal. Então, mas é raro, você tem razão. E o outro ponto que já aconteceu comigo em alguns momentos é a gente se masculinizar. Porque nós somos investidoras e porque nós somos independentes, então a gente vira um hominho. E a gente começa a ter as características masculinas. Então, hoje eu vim de rosa brilhante, até para chamar bem a atenção, de batom vermelho, para chamar bem a atenção para esse ponto. Assim, quase caricato. Para a gente lembrar que a gente pode ser feminina, que a gente deve ser feminina. Por quê, gente? E eu já me masculinizei muito, porque no mercado financeiro acaba tendo mais homens. Então, quantas vezes eu não entrei em reunião e eu era a única mulher? Então, para ser ouvida, eu achei que eu tinha que falar mais grosso, que eu tinha que falar alto, ou que eu tinha que falar com a mão na mesa, enfim. E aí eu cheguei em casa um dia, né? E eu comecei a falar com meu marido, pá, você tem que fazer isso, que a mãe mandona. Ele falou, opa, eu não sou seus funcionários, não sou seus chefes, não. Pô, pá, muda, o que é isso? Vira essa chave. Aí aquilo eu levei um susto. Eu falei, gente, eu tô um menino, o que aconteceu? E eu via que as minhas roupas eu estava usando preto o tempo inteiro, para não chamar atenção e tal. Falei, gente, não interessa eu colocar um saco de batatas, a gente vai chamar atenção, a gente é mulher, a gente é maravilhosa. Não tem problema. Você tem que ser quem você é. E, mesmo assim, mantendo a sua independência, e você é uma mulher investidora. Isso não tem que... Essas coisas não andam juntas. Então, é muito importante a gente resgatar quem a gente é, até para a gente conseguir falar com esses homens. Porque se você... Eu percebo, hoje, eu fiz um trabalho de voltar
com esse meu lado feminino que todas nós temos, mas quando eu entro no embate com os homens, eles tiram a figura feminina e te tratam como homens. Então, são aqueles guerreiros ali, eu imagino aquele campo de guerra, e eles te tratam contra os homens. E aí você perde a sua qualidade de vantagem naquela argumentação. Então, por que não usar suas características femininas, que, na verdade, é ouvir antes de falar? A mulher tem um tom de voz mais calmo, mais sereno. Isso tudo são características nossas que a gente não pode perder. Porque, com isso, a gente acaba tendo essa diversidade real nessas argumentações e nesses ambientes extremamente masculinos. Então, é um ponto que eu falei muito, né, com a Maria Helena, para a gente trazer. Quando ela começou a falar isso, eu falei, Marta, toca a vida, porque... E, sim, eu também, né, como o Rafa sempre fala, quase 40 anos de mercado financeiro, chega uma hora que você passa e sempre agradeço o Women Invest por isso, porque eu consegui resgatar com o Women Invest esse outro lado, porque daí, conversando com ele, eu fiquei muito dura ao longo da minha vida. E com o Women Invest eu fui resgatando um pouco desse lado. Tem um trabalho ainda, né, para fazer muito longo, mas é isso. Mas fala para mim, qual que foi o ambiente que você teve, que você sentiu, ou os ambientes que você foi se masculinizando? No trabalho, era só homem perto de mim. Eu não sei se masculinizando, espero que não. Sim. Mas eu cheguei a ouvir, inclusive, de um amigo meu, ele falou assim, você é a pessoa menos vaidosa que eu já conheci na vida. Aquilo lá foi assim... Foi uma facada. Uma facada no peito. Mas foi bom porque me chamou a atenção. Porque, não pode ser assim. Né? A Alessandra, que trabalha lá em casa há 20 anos, ela olha para mim e fala assim, nossa, Helena, que legal, como você está se cuidando, como você está fazendo. Quem diria você com essa preocupação 6, 7 anos atrás? Então, assim, eu vejo, mas é muito, porque eu gosto, não é nem por disciplina, eu gosto de conversar com as mulheres. Falo assim, as pessoas falam, você tem uma paciência com um grupo de Women Invest? Não é paciência, eu aprendo. Então, pegar no telefone, conversar na época da pandemia com tanta gente, trocar mensagens, aquilo, é um aprendizado. E é bem por aí mesmo, porque eu passei a minha vida, se eu ia para jantar, para festas, eu ficava mais na rodinha dos homens do que na rodinha. Por quê? Porque eu não tinha tido filho ainda, então fui ter filho mais tarde, e tudo isso. Então, o meu dia a dia era muito mais parecido com o dia a dia dos homens. Então, isso foi... E eu contei para você que, numa viagem, depois de uma reunião lá, que nós éramos 16 pessoas, eu era a única mulher, eu abri para o quarto chorar. Porque foi uma reunião super dura, de um falando para o outro, criticando, porque você está errado nisso, era gente do mundo todo. E eles ouvem diferente. Né? Então, acho legal você contar esse exemplo, depois eu vou contar o meu. Então, eu estava viajando, estava super bem em termos profissionais, estava em Mônaco e tinha 15 homens e eu sempre brinco, 15 homens, não assim, brasileiro, argentino, não. Latinos, né? Latinos, mas assim, nem italiano tinha. Era polonês, austríaco, alemão, os mais leves eram os americanos, 2 americanos. E daí, a gente, nessa plenária, começou a conversar, eu subi para o quarto, comecei a chorar, liguei para o meu marido e comecei a chorar. E daí ele falou assim, e por isso que me chamou a atenção quando a Marta contou a história dela, que é essa coisa que o Flora deu um toque. O Marcos me falou, o que é isso? Né? Os caras querem que você aprenda a coçar o saco. Eu falei, e é o que eu tenho que aprender. Eu não tive essa clareza que você teve. Eu falei, é isso mesmo, eu vou esperar, Marcos, que 15 homens aprendam sobre mim? Eu que tenho que aprender sobre eles para conseguir manter meu trabalho. Olha que loucura, né, gente? E agora, mas olha que loucura, quase 20 anos depois eu estou aqui, aprendendo sobre mulheres e ajudando, então é espetacular. E eles vão ter que aprender, através de você, como falar com essas mulheres. Exatamente, é muito bom. Eu tive acho que é importante a gente também dividir as nossas dificuldades, né? É uma reunião que me marcou muito também, e é onde mostrou esse meu lado, né? Os homens não choram ou não demonstram, né, que choram as suas vulnerabilidades. E eu tive um comitê que eu estava aprovando um projeto, e assim, era um comitê com muitos homens, e eu entrei lá sozinha, a única mulher, eu tinha que aprovar esse projeto e tal, faz uns 4 anos. E eles foram super duros, super.
E aí eu segurei, enfim, apresentei e tal, e aí depois eu saí e me deu muita vontade de chorar. E aí eu fui no carro, porque eu tinha um time inteiro, e eu não podia chegar na minha mesa chorando, pensei eu. Que eu vou desmotivar meu time, o que eu vou fazer? Eu fui pro carro, chorei horrores 1 hora, limpei o rosto e subi de novo para o meu trabalho. Mas, gente, é minha escolha estar ali. Eu escolhi estar nesse ambiente. Então, eu não estou me vitimizando. Isso pode acontecer em qualquer ambiente. Eu refleti, poderia ser um pouco mais intimidador ter um ambiente, uma sala de reunião com tantos homens? Pode ser. Mas a segunda, a terceira, a quinta e a 10ª vez, e hoje eu acabo indo nesse comitê direto, agora eu tiro de letra. Foi o primeiro choro, e depois isso você vai criando, você vai aprendendo a lidar com aquilo, e entendendo também a linguagem do homem, que não é sobre você, eles estavam falando só sobre o projeto. Então, assim, e está tudo bem. Então, também é uma forma a gente entender a linguagem do homem e também não ficar com mimimi, que é importante, porque senão eles ficam com muito preconceito quando a gente se vitimiza demais, quando a gente fica muito, mas não pode falar assim, a gente nem deixa eles falarem mais, né? Eles estão com medo. Então, acho que a gente tem que também ter simpatia, entender que os homens estão aprendendo a lidar com essas mulheres que investem, com essas mulheres independentes, mas que também são femininas. Eu vou falar isso o tempo inteiro para a gente gravar, que essa é a minha mensagem para vocês hoje. Mas esses homens, eles também estão num processo. Eu vejo quantos amigos meus que falam assim, eu não sei como abordar uma mulher. Será que se eu falar que eu vou tomar um café, eu vou ser mal interpretado? Será que eu posso marcar uma reunião? Eles também estão... Foi super importante todo o nosso movimento, mas eles também estão aprendendo nessa nova realidade e vale uma empatia nossa para ensinar. E eles entenderem que a gente não está armada contra eles. Nós estamos com eles. E todos nós juntos, apesar de separar, às vezes, os eventos de mulheres e os eventos de homens, aqui é só porque o Women Invest trabalhou para falar a linguagem das mulheres e vocês poderem fazer esse networking uma com a outra, com as outras, que é muito válido. Mas porque a gente investe muito, né, no nosso capital intelectual, no nosso capital financeiro, que a gente fala aqui. Mas eu quero saber quem aqui investe no seu capital social. O capital social é muito importante. As relações que a gente constrói, as relações de longo prazo que a gente tem, as relações de networking que a gente tem. E não é, mas então eu sou dona de casa e não preciso fazer networking. Nada disso. Você precisa fazer networking, sim. Você precisa ter relacionamento, sim. Você precisa olhar fora da sua bolha, sim. E não adianta só fazer amizade com aquela sua bolha, seja no trabalho, seja as mães da escola. Gente, você tem que olhar fora da caixa para você continuar e se manter interessante. E até para você poder investir melhor. Você entender as tendências do mercado como um todo, tendências do mundo. Você não quer ser aquela mulher, mãe ou investidora que só sabe falar de filho. A gente não pode se colocar nessa caixa. E vai ter um momento que a gente vai falar só de filho. Sim, a gente tem esse nosso momento. Mas a gente é muito mais. Então, a gente não pode se colocar nessas caixinhas que a sociedade muitas vezes nos coloca, né? Eu odeio aquelas mesas que separam homem de mulheres. Não consigo. Não, festinha de criança. Eu ficava super irritada com isso, né? Porque nas festinhas de criança eu queria chamar... A gente tem que, desde o começo, né? Tinha que ser todo mundo. Não, é festa só de menina ou só de menino. Não, é muito gostoso ter todo mundo. Então, a gente precisa aprender a também falar com os homens e ser interessante. Então, quando eu falo muito sobre você, e ela falou muito do autocuidado, e eu estou trazendo aqui a pauta de você se manter feminina, é você ter essa autoestima. Se você é uma mulher investidora, você tem que investir em você também e na sua imagem. E por que isso é importante? Porque você é seu cartão de visitas. Quantas vezes eu não vejo as mulheres que trabalham no mercado financeiro ou em alguns ambientes mais masculinos, além delas se posicionarem de uma forma mais masculina, elas se vestem de uma forma mais masculina. Então, elas não passam maquiagem, elas não se cuidam, não cuidam do cabelo. Quando você vê, quem é ela? E isso deve estar afetando a noção de quem sou eu, da sua persona. Então, de novo, eu acho que a gente tem que trabalhar essa nossa imagem, nosso autocuidado, porque isso é um ciclo, é uma bola. Então, você é um ciclo, vamos dizer, virtuoso. Você investe, você sabe seu perfil de investimento, você sabe investir, você tem seu autocuidado, você se ama, você investe em você, em tempo de qualidade, nos seus relacionamentos, você se torna uma pessoa muito mais interessante. E aí, com certeza, você, quando falar com o seu assessor ou sua assessora de investimentos, você vai saber o que você quer.
Você também não pode ser só enviesado para o perfil que eles determinaram para você. Você tem que opinar. E para você opinar, a minha mãe sempre falava, filha, você tem que saber fazer tudo em casa para você poder pedir ajuda e saber comandar quem faz. Então, eu sei fazer tudo na minha casa. Eu tenho uma pessoa que me ajuda. Então, eu quero saber falar tudo, entender dos meus investimentos, do que delegar, mesmo que seja para o meu assessor. Então, por isso que é tão fundamental esses grupos e, na verdade, você buscar conhecimento e vocês estudarem. Me surpreendeu na pesquisa que a busca por conhecimento é bem pouquinha. Eu acho que vocês podem pegar esses investimentos e investirem em conhecimento, sim. Porque o homem investe. O homem investe em conhecimento e o conhecimento vem para ele também de forma muito gratuita. Porque os homens falam de mercado. E a gente, de trabalho e de oportunidades, a gente raro encontrar grupo de mulher que sai para jantar para falar de oportunidade de mercado. A gente fala de viagem, a gente é mais legal. A gente fala de assuntos legais. Mas o que acontece? Então vamos trabalhar e investir no nosso conhecimento. Então, são coisas que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, porque hoje eu invisto dinheiro no meu conhecimento e eu invisto dinheiro no meu autocuidado e eu também invisto dinheiro em fazer relacionamento e networking, porque esses relacionamentos potencializam a minha carreira. Então, nada mais é do que a Maria Helena fez aqui, é juntar um grupo de mulheres maravilhosas que investem e que podem se relacionar entre si. E isso aumenta muito o networking dela e os seus relacionamentos. De todas nós, assim, você falando, é bom lembrar que a grande maioria, aqui, eu acho que todas, as participantes, empresas participantes que não são do mercado financeiro, são de mulheres do Women Invest. Lembrar também que quem decorou todos os ambientes foram mulheres do Women Invest. Tá? A gente vai ter até uma cabine de meditação, a Luciana, não sei onde ela está, pediu para eu falar. Então, Lu, está falado lá, tem uma cabine bem interessante. Mas, assim, a gente traz esse tema... A Fernanda Papa tem a Universidade do Bem-Estar, que está fazendo um trabalho maravilhoso com vários temas, e chama isso, né? Bem-estar. Então, o Women Invest... ele está um passo adicional já este ano. É muito bom, porque a gente está falando de outros temas que são investimentos no nosso autocuidado. Com certeza. Gente, eu queria contar para vocês, que eu acho que é oportuno aqui, sobre por que eu comecei a falar sobre networking. Sabia que não foi para as mulheres, foi para os homens. As gafes que eu via diariamente no BTG Pactual, mas em todos os lugares, enfim, dos homens são sem noção completa. Eles pegam o celular na cara da pessoa, um fala com o outro, eles só estão se ouvindo, eles não estão ouvindo o outro, não tem a preocupação do outro de entender, de conhecer, não tem a curiosidade sobre o outro, com raras exceções. Então, eu vi algumas gafes, e uma que me chamou muito a atenção era uma pessoa, um homem, contando a sua história. E, geralmente, a mulher é mais curiosa. Por isso que eu falo das nossas características e da gente dar valor para as nossas características. A gente quer ouvir. Então, a gente não, com certeza, nenhuma daqui faria essa gafe. Mas é importante a gente entender, para a gente ter empatia com esse grupo de homens, entender aonde nós temos potencial e aonde nós somos mais desenvolvidas. Então, estavam dois homens aqui, um contando a sua história e o outro pesquisando no celular para entender o que o outro estava falando. Só qual que era a leitura? Não, dois homens super fortes, assim. E eu olhei aquilo e eu estava assim, eu estava extra na sala, por acaso eu estava ali. Eu falei, eu via, parecia uma cena de comédia. E aí um pesquisando, só que o de lá, que estava contando a sua história, todo emocionado, não sabia que o outro estava pesquisando. Aí ele falou, ei, você não está prestando atenção em mim? Aí o outro, eu estou pesquisando. Aí o outro, mas não é uma prova. Eu falei, gente, quem são essas pessoas que não sabem se relacionar? E aí aquilo me chamou tanto a atenção. Aí eu comecei a reparar diversas situações sociais onde isso era comum, porque eles não têm isso desenvolvido. Né? Eles foram tão focados no combate, na guerra, e lá, e tem que ser o provedor, e tem que ser isso, tem que ser aquilo, ou tem que ser o técnico, ou tem que ser o médico, que eles foram tão cobrados que eles não desenvolveram esse capital social, esse skill social. Então, nós mulheres, nós já estamos à frente, porque nós tivemos que desenvolver isso em diversas situações. E isso é muito valioso. Hoje não tem nenhum grupo, até estou num grupo hoje de manhã, de um grupo de homens de trabalho. Gente, eu coordeno o grupo inteiro. Vocês vão fazer isso, a gente vai fazer isso, a gente vai fazer qual... Porque se eu deixar
No negócio não anda. Você já viu a piadinha do churrasco, né? Não. Que roda no WhatsApp, como é que um homem organiza um churrasco, como é que... Não vi. Não, então o homem um fala para o outro, então você leva a cerveja, eu levo a carne e pronto. Quer dizer, não precisa de mais nenhuma infra. O grupo de mulher organizando o churrasco, não, quem que vai fazer tal coisa? Que horas? Onde vai ser? Como é que vai ficar a mesa? Mas você sabe que uma das razões que a gente começou, que quando eu montei o Women Invest, eu falei, só pode mulher? Esse tipo de coisa. Então, quem está aqui em cima é quem tem o conhecimento. Então, tanto faz. Mas o nosso grupo, o nosso ambiente de Women Invest, ele é só para mulheres. Tá? Por quê? Porque a gente tem que ter esta paciência. O homem não é uma crítica, como você está falando, é uma característica, ele interrompe. Mas, em mercado financeiro, eu tenho que tirar meu sarro. Né? Quantas reuniões ao longo desses anos todos? A mulher, quando ela vai perguntar, ela faz assim, ó. Vou fazer uma perguntinha meio burra, você me desculpa? Quando ela levanta a mão, o homem levanta a mão, conta tudo para o palestrante. É como se o palestrante não estivesse lá. Ele vai lá, ele só conta sucesso, em mercado financeiro jamais um fracasso, né? E ele vai e conta. Então, a gente tem este ambiente para a gente também ter essa coragem, para a gente também conseguir tirar dúvidas e falar abertamente. Porque, quando às vezes a pessoa fala assim... Eu lembro, na primeira reunião do Women Invest, uma pessoa chegou para mim e falou, e se eu tiver dúvidas? Eu falei, você pergunta, mas e se eu não tiver coragem de perguntar? Eu falei assim, manda um WhatsApp. Manda um WhatsApp, que daí eu pergunto. Então, é isso. Por isso que a gente tem esse ambiente, porque o homem ele é mais assertivo mesmo. E o homem ele tem mais coragem para falar bobagens ou não. E a gente só quer falar a coisa certa, né? A gente quer ter muita certeza antes de falar. O que eu acho bem correto, né? Errado estão eles. Mas, no caso, eu acho que a gente não pode ter o medo. O medo nos paralisa muito. E nos paralisa em tudo. Então, às vezes, parece que a gente tem medo de buscar conhecimento. Às vezes, parece que a gente... mas por quê? Eu vou entrar no embate. Aí, será? Mas ele entende mais do que eu. Não, toma posse da sua vida. E quando eu falo do autocuidado, porque o autocuidado nos ajuda nessa autoestima, e por isso que é um círculo virtuoso, porque o autocuidado, quando você está bem com você, da forma como você se enxerga, você investe em você, você fica mais poderosa. E você, naquele momento, você vai tomar as rédeas da sua vida e fala, não, eu entendo a sua opinião, respeito, mas eu tenho a minha sobre isso. Eu quero fazer uma pergunta e se colocar no momento certo. Mas não falar, e aí eu acho que também é um momento de ajuste, né? Porque às vezes a gente fica tão ansiosa, daí a gente pende para o outro lado. Né? Você já viu algumas mulheres mais jovens que estão tão ansiosas em falar eu sou mulher e eu falo, que daí ela levanta a mão para falar o tempo inteiro ou interrompe o tempo inteiro e fala sem conhecimento. E aí isso... a gente vai ser mais julgada e a gente vai ser mais analisada. Se o homem falar uma bobagem, meio que vão esquecer. Se uma mulher falar uma bobagem, é como se pensasse, tá vendo? Ela tá dirigindo o carro, tá vendo? Sabia que não podia falar. Então, realmente, nós seremos mais analisadas. Então, isso realmente é verdade. Então, busque conhecimento e fale com conhecimento. Mas daí, entenda o conhecimento, não tenha medo. Dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, em qualquer ambiente de trabalho. E você vai conquistando o respeito com o tempo. Com consistência. E aí sim, você não vai precisar mais ficar pedindo autorização para ser ouvida, para ser falada. Gente, quantas vezes, eu estava até rindo ontem com um investidor que eu estava falando, que me conhece há anos, que as pessoas acham que eu sou assistente quando eu ando com os meus sócios. Eu tive uma experiência em janeiro, que eu estava com os maiores sócios do banco, no World Economic Forum em Davos, e chegou uma pessoa, eu vou lá há 7 anos, todos os anos, e um homem entrou para fazer reunião e achou que eu era assistente. E tá tudo bem ser assistente, eu só não tenho mais idade, eu só cresci dali. E eu pensei, gente, mas é porque eu sou mulher, né? Assim, eu fiquei chocada. Aí eu fiz a reunião, tal. Na reunião ele percebeu, ele ficou sem graça. Acabou a reunião, me apresentei. E tudo bem. E aí eu fiz um vídeo, eu lembro, no Stories, e falei, cara, eu tô muito brava. Porque esse cara... Aí tem uma amiga minha, que é muito bom a gente ter esse networking de conhecimento. Eu tenho uma amiga maravilhosa, que é uma analista política, a Cila Schumann, ela tem 62 anos, né? Ela não tem mais paciência. Eu liguei para ela, eu estou muito brava, eu acho que eu vou ligar para esse cara. Ela falou, tá tudo bem, você já se apresentou, não é sobre você, é sobre ele, sobre os pré-julgamentos dele. Vamos para a próxima reunião? E é isso. Muito bem. Né? A gente não pode deixar um erro dos outros acabar com tudo que a gente é, a oportunidade que a gente tem e o que a gente está fazendo.
Então, agora, o que eu fiz, eu sentei com os meus sócios que estavam ali e falei, gente, posso pedir uma coisinha para vocês, fofa? A próxima vez que um cara chegar aqui e achar que eu sou assistente, vocês podem me apresentar? Porque eu acho que vai ser legal. E eles, nossa, eles ficaram tão sem graça, porque eles não tinham notado. Eles não tinham percebido. Mas ele falou isso, é porque a gente também coloca um holofote, né? Porque é com a gente. Então, eles não tinham percebido. Imagina, eles não tinham nem percebido, porque não era com eles, a gente estava ali na reunião e tal. Mas aí eu achei importante eu falar isso. Depois eles até exageraram, que é muito engraçado e caricato, porque o homem não sabe fazer. Então chegava qualquer cliente para a reunião, Marta, nossa sócia do BTG Pactual. Eu falei, não, gente, não era isso também. Mas tá tudo bem, eu relevei e a gente começou a rir. Disciplinados, né? Tá bom, você mandou, a gente tá fazendo. É isso, foi isso, disciplinado. Mas, gente, é importante a gente quebrar esse medo, se posicionar. E eu acho que alguns anos atrás eu teria reagido de ficar com um bico enorme, ninguém entender nada, ia ficar emputecida, ia perder tudo aquilo que eu estava vivendo ali, a oportunidade que eu estava tendo de aprender, e chegar aqui e contar uma história vitimizada, falando, ai, que horror, um homem me discriminou e tal. Vai acontecer diversas vezes, entendeu? Vai acontecer dos homens separarem a mesa da... Nós estamos em um processo de evolução, mas é importante nós evoluirmos juntos. Eu acho que isso é a mensagem que eu queria ficar aqui na cabeça de todas vocês, que é a mensagem que eu levo para mim também. Nossa, tô falando, a gente conversou 2 minutos, falei, tá com ela, não precisa abrir a boca. Marta, super obrigada. Obrigada acho a que a você, gente está viu? abrindo. O Obrigada. ano passado... O ano passado, eu pedi para a Denise Pavarina falar, que é uma coisa que está aberto o Women Invest Summit. Você faz isso para mim, por favor? Está aberto o Women Invest Summit. E parabéns de novo para todas vocês.